Mesmo com muitas demissões em dezembro, o Brasil voltou a gerar mais de 2 milhões de vagas formais de emprego em 2022. Então, para a gente falar sobre a importância desse dado para a economia nacional, vamos conversar ao vivo com a nossa especialista, economista Camila Abdel-Malak, que vai trazer todas as informações. Camila, houve uma queda na comparação com 2021. Ainda assim, foi um dado bem expressivo, não é mesmo? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Daniel. O retrato foi positivo do mercado de trabalho, os postos com carteira assinada. É isso que revelou o CAGED para o ano de 2022. Um saldo positivo de 2 milhões de postos de trabalho com carteira assinada. E isso é o resultado de 22,6 milhões de contratações contra 20,6 milhões de demissões. É importante a gente colocar aqui que a surpresa foi positiva, porque no início de 2022 não se falava na criação nem de 1 milhão de postos de trabalho no ano passado, pelo fato de que os economistas e os analistas projetavam para o ano de 2022 um crescimento do Brasil abaixo de 1%. No entanto, conforme o crescimento foi se provando diferente, um crescimento agora para o ano de 2022 projetado ao redor de 3%, o mercado de trabalho também acabou surpreendendo positivamente. E o setor que foi o grande protagonista no ano passado foi o setor de serviços, na esteira do processo de reabertura das economias, da retomada do trabalho presencial e também ao apetite da população que estava represado ainda em 2022, 2021, por conta da situação ainda grave da pandemia do Covid-19. Então, o setor de serviços ele foi responsável por um pouco mais de 50% das contratações no ano passado e, por isso, essa surpresa positiva. Só que no segundo semestre, a gente já observou alguns setores mostrando dificuldade, como foi o caso do setor industrial e do setor de construção civil, que estão sendo prejudicados pela taxa de juros ainda elevada. Em agosto, a taxa de juros foi elevada por um patamar de 13,75, a taxa Selic, onde está até hoje. E o retrato, quando a gente olha para os dados do mês de dezembro, eles sugerem que esse ano será desafiador. A gente tem aí um desafio porque o crescimento econômico projetado para esse ano está ao redor de 1%. E a gente ainda tem essa taxa de juros no patamar de 13,75, sem uma expectativa de queda tão cedo. E o que os economistas e analistas falam trabalho nesse ano de 2023 pode ficar entre 500 mil até 1,3 milhões de postos de trabalho com carteira assinada. Mas a gente vai ter que entender qual que vai ser a orientação. Tá certo. Camila Abdel-Malak trazendo as últimas informações desses dados importantes sobre emprego e desemprego. Agora vamos conversar sobre o mercado financeiro. Eu me lembro, viu, Camila, que ontem você chegou a mencionar a super quarta, mas o mercado ficou estável, né? E no dia de hoje, tivemos muitas oscilações? Bom, hoje o mercado financeiro fechou no positivo, lembrando também que é fechamento do mês. O Ibovespa, então, fechou no patamar dos 113 mil pontos, hoje com uma alta de 1%. No mês de janeiro, uma alta de 3,37%. E a gente fala dessa super quarta porque amanhã acontecem as decisões de política monetária nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Não há uma expectativa em relação a grandes movimentações. É esperado que o Banco Central do Brasil decida pela manutenção dos juros em 13,75 e lá nos Estados Unidos uma elevação de 4,5 para 4,75, e o que justificou essa movimentação positiva, então, no mês de janeiro, foi o apetite do investidor estrangeiro pelas empresas do setor de commodities na esteira da reabertura da economia chinesa, que é a principal consumidora de commodities do mundo, e o Ibovespa se beneficiou positivamente. Já o dólar encerrou o mês de janeiro cotado a R$ 5,07, uma valorização do real em relação ao dólar ao redor de 3,8%, justamente porque tem um fluxo positivo de investimento estrangeiro para o mercado acionário focado nas empresas do setor de commodities. Tá certo. Camila Abdel-Malak, as principais informações da nossa economia também com as suas análises muito importantes. Ela volta amanhã aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, boa noite. Boa noite.